Olá, pessoal. Pessoal, preste atenção. Não permita que ninguém engane você. Não permita que ninguém engane você em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia, né? Vou dar uma dica para você. Toda pessoa que chega até você pertencendo a uma instituição religiosa, pertencendo a uma igreja, ou mesmo fora da igreja, ela chegar e dizer: somente através de mim você vai ao céu. Pessoal, primeiramente que você e eu só vai ao céu mediante a obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus já tem um Salvador. O Salvador se chama Jesus Cristo. O Salvador não é Paulo, Pedro, Maria, não é. O Salvador é Jesus Cristo. Ele que deu a vida por você e por mim. Por que Cristo deu a vida por você e por mim? Para que nós tivéssemos vida. Muitas pessoas vivem nas garras do diabo. Viviam antes de Cristo vir para a terra e vivem até hoje. Por quê? Porque não aceitam o senhorio de Cristo na vida delas. Não aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E não procuram uma igreja séria para elas frequentarem, pertencerem. Entendeu? Porque a salvação, pessoal, ela não está restrita a nenhum templo cristão. Não é você entrando no templo que você está salvo. É você obedecendo a palavra de Deus que é pregada numa igreja, em um templo. Templo não fala. Essa parede aqui atrás de mim, ela não fala. Templo não fala. Então, templo é um local de culto a Deus. Mas não existe exclusivismo. Não existe assim, a minha igreja salva. Só a minha igreja salva. Não, pessoal, toda vez que você ouvir uma infantilidade dessa, abandona a conversa com uma pessoa dessa. Abandona essa igreja, abandona esse líder. Essa pessoa está com loucura na cabeça, distúrbio mental, né, misturado com malandragem, porque aí sim é que entra a malandragem. Ora, se toda instituição religiosa é mantida com dinheiro, você é convencido por uma pessoa que só aquela igreja é a igreja verdadeira. Logicamente, se você tem simpatia pelo Evangelho, pela Bíblia, pela Bíblia aqui, você tem simpatia pela Bíblia e você quer se converter. Logicamente, você se aceita aquele discurso, você vai ficar naquela igreja ali para sempre. Entendeu? Aí é que acontece um tipo de situação. Você primeiro fica cego, acredita que aquela igreja é a única igreja que te conduz ao céu. Quando a liderança falha, porque a liderança não é Jesus, a liderança não é perfeita, aí quando você se decepciona, você sai daquela igreja, não volta mais para a igreja a qual você idolatrava, porque ela mudou, ela falhou, e você tinha aquela igreja como uma igreja verdadeira, porque você também foi idiota acreditando nisso. Aí você fica com esse senso de idolatria, com essa mentalidade idólatra. Aí você sai daquela igreja e não procura nenhuma outra igreja para você visitar. Porque naquela igreja você aprendeu a ser fariseu. Naquela igreja você aprendeu que só ali é verdade. Só ali é salvação. Só ali é que tem Jesus. Aí quando você se decepciona com a igreja, porque quem forma a igreja são pessoas. Aí você sai da igreja e fica perdido no mundo. Perdido, com o coração fechado a outras igrejas. E decepcionado com a tua igreja que tu era. Porque naquela igreja exclusivista que você foi, que você era, a igreja mudou. Pela igreja ter mudado, saiu daquele quadradinho que te apresentaram, aí você não quer saber de igreja mais nenhuma. Isso acontece com toda pessoa que segue igreja exclusivista, aonde a igreja, só ela é a salvação, só ela é a verdadeira. Isso é infantilidade, loucura e malandragem. Entendeu? Você já percebeu que quando a pessoa sai de uma seita dessa, por exemplo, existe a seita do Eli Soriano. Eli Soriano pregava exclusivismo.
Você pode botar no YouTube aí, Eli Soriano. Ele pregava exclusivismo, só lá tinha salvação. A Ellen White da Igreja Adventista também pregava exclusivismo, só quem ouvisse ela alcançava a salvação. Eu não sei como é que as pessoas caem numa coisa dessa e enchem uma igreja dessa e a igreja espalha em vários países. É gostar de heresia, é gostar de falso ensinamento, é muita carnalidade, é carne pura, pura. Você cair numa coisa dessa, achar que só a tua igreja é a verdadeira, é muita manipulação mental, é muita lavagem cerebral para uma pessoa dessa acreditar numa baboseira dessa. Como Eli Soriano pregava, como Ellen White pregava, como os mormons pregam. É muita babaquice uma pessoa ser membro de uma igreja dessa daí. É muita babaquice. Efésios 4, versículo 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quem foi que desceu e subiu? Jesus. Acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, ele quem? Jesus. E ele mesmo escolheu alguns para apóstolos. Aqui não está falando dos 12 apóstolos não, viu? A palavra apóstolo em suma quer dizer o enviado da parte de. O enviado da parte de. Logicamente, se a pessoa é de Deus, o enviado da parte de Deus. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores, etc, etc, etc. Quem é que escolhe a pessoa? Quem é que chama a pessoa? A igreja evangélica, ela não chama a pessoa, ela reconhece a pessoa que é chamada por Deus. Entendeu? A igreja evangélica não chama ninguém. O papel da igreja evangélica é encontrar aquela pessoa que Deus já encontrou ela, primeiramente. Ela reconhece o chamado. Muitas das vezes treina o chamado e envia o chamado para ser pastor, para ser bispo, para ser diácono, presbítero. Você entendeu? Então é Jesus que escolhe a pessoa, não é você que escolhe a pessoa. Entendeu? Agora, uma pessoa que diz que só através dela vem a salvação, ela toma o lugar de Jesus. Nitidamente ela toma o lugar de Jesus. Aí vira uma questão até infantil. A pessoa acreditar nisso, ela é muito infantil. E muitos já vieram aqui no mundo, aqui no Brasil, fora do Brasil. Você pode ver a Netflix, você vai ver várias matérias de pessoas que se intitularam salvadoras da humanidade. E muitas pessoas foram seguir essas pessoas aí. E muitas das vezes mentindo que estava baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Um versículo desse aqui, ó, Efésios 4, 11, você vê que é no plural, Jesus chamou alguns para apóstolos, plural, profetas, plural, evangelistas, plural, pastores, plural. Aí a pessoa diz, só quem me ouvir, só quem está nessa igreja é que consegue a salvação. Eu nunca vi coisa mais infantil, louca e malandra do que essa. Toda pessoa que prega esse evangelho exclusivista, ele quer o teu dinheiro. Esse sim quer o teu dinheiro. Abre teu olho.